Vamos levantar a Bíblia assim bem alto. Ficou mais bonito aqui ou não ficou? E olha, nós estamos em construção aqui da família de Deus aqui. E a construção vai continuar. E nós temos recebido doação. Semana passada o médico nos ajudou com R$6.000 para chegar nesse ponto aqui. E faz mais ou menos 1 hora atrás, alguém me disse que vai dar 2 aparelhos de ar-condicionado de 60.000 BTUs cada um. Então, com 120.000 BTUs vai ficar bem legal aqui. Vai ou não vai? Então, muita gente gosta de vocês, gosta desse Parque Verde, Parque Vitória, e estão ajudando a gente a fazer esse projeto aqui. Pessoas que amam a Deus, que dão o seu dízimo, a sua oferta, tá bem? Então, não esqueça disso. Bem, então vamos à nossa aula do batismo do Espírito Santo. Apenas recapitulando um pouquinho ontem aqui, olha. Nós lemos 1 Coríntios 12:13, que diz... Vamos ler todo mundo junto? Pois em um... Não, está todo mundo de recuperação. Vamos de novo? Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, e a todos nós foi dado beber de um só... Então, esse texto da Bíblia ensina para nós, filhos de Deus, que quantos foram batizados com o Espírito Santo? Quantos? Todos nós. E todos nós bebemos do Espírito Santo, porque fomos batizados com o Espírito Santo. Então, dentro da igreja cristã, não existe isso, pessoa que não é batizada com o Espírito Santo. Todos que se entregaram a Jesus foram batizados com o Espírito. Quantos entenderam esse texto, meus amigos? Então não acredite quando alguém disser, não, tu não fala a língua, tu não é batizado com o Espírito Santo. Não acredite, porque a Bíblia está dizendo que todos nós somos batizados com o Espírito. É verdade ou não é? Jesus não falava línguas e era batizado com o Espírito Santo. João Batista não falava línguas e era batizado com o Espírito Santo. E Estevão era cheio do Espírito Santo e não falava línguas, e assim por diante. Por isso que diz a Bíblia que todos nós somos batizados com o Espírito. Então vamos perguntar para você, quem aqui já foi batizado com o Espírito Santo? Então você é de Jesus, Ele está fazendo a obra em sua vida. Aí nós aprendemos que quando a pessoa se torna cristã, portanto batizada com o Espírito Santo, ele recebe os dons do Espírito. E na Bíblia tem apenas 4 listas desses dons. Nós vimos lá em Efésios 12. Aparece vários dons, mas não aparece o dom de língua, se lembra? Aí nós vimos a outra lista, Efésios 4, Romanos 12, agora Efésios 4. Vários dons, mas tem um dom que não aparece. Qual é o dom que não aparece? Dom de línguas. Por que não aparece nessas 2 listas? Porque na próxima lista diz que o dom só é manifesto quando é útil. Então eu sou brasileiro, com vocês brasileiros, não seria útil, não seria proveitoso eu falar uma outra língua aqui. Não é verdade? Muito bem. E aqui apareceu o dom de línguas, mas apareceu no final da lista. Depois a última lista, essa aqui, apareceu o dom de línguas de novo, mas também foi no final da lista. E aí você leu comigo no verso 30 em diante, que não é para todo mundo falar a língua na igreja não. Lembra que nós vimos isso ontem? Não é para todo mundo falar a língua na igreja. Foi o que nós vimos ontem, nesse texto ontem. Aí nós vimos que o dom de línguas foi prometido por Jesus. Ele disse, falarão novas línguas. Essas línguas seriam línguas da terra ou línguas do céu? Da terra. Por quê? Porque línguas aqui, está no plural, termina com S. Portanto, falariam mais de uma língua. E onde é que existe mais de uma língua? Na terra ou no céu? Na terra. Então só podia ser línguas aqui da... Até aqui nós falamos ontem. Quantos entenderam até aqui? Depois desses lugares aí, só 4 vezes é relatado o dom de língua no Novo Testamento. Nós já vimos todos os textos que falam sobre o dom de línguas, e agora só falta mais 4. Se você entendeu até agora e entender mais esses 4, você entendeu tudo, porque só esses textos tratam desse assunto. Você sabe que aqui a gente quer, através da Bíblia, fundamentar tudo aquilo para a gente crer. Não pode ser o discurso de um pastor, de um professor, tem que ser a palavra de Deus ensinando os filhos de Deus. Porque para nós só vale o que está na palavra de... Está certo assim? Então vamos lá. Nós vamos agora para Atos 2. Atos 2 foi o cumprimento da promessa que Jesus fez. Atos 2 foi a primeira vez que se falou línguas. Página 728. Repetindo, Atos 2 foi a primeira vez que se falou línguas. Foi o cumprimento da promessa.
Atos 2 foi a experiência original de falar línguas. Então nós temos que ler com muita atenção, porque qualquer experiência de falar línguas que é diferente do original, então é falso, não é verdadeiro. Tem que ser igual ao original, tá certo? Quem achou, diga amém. Atos 2, vamos ler o verso 4. Isso, Atos 2, 4. Diz assim: todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ali estavam os apóstolos e todos eles ficaram cheios do Espírito Santo e falaram línguas. Então muitas igrejas barulhentas estão dizendo assim: olha, a gente faz barulho aqui porque a gente está falando língua igual aos apóstolos. Agora eu pergunto para vocês, que língua os apóstolos falaram? Língua que ninguém entende, a língua do céu, a língua dos anjos, ou eram línguas aqui da terra? Quantos acham que eram línguas da terra? Levante a mão. Vocês estão certos. Agora, como é que a gente pode provar que eram línguas da terra? Primeira coisa, línguas aqui está no plural, com S no final, portanto eram várias línguas. E eu pergunto para vocês, onde é que tem várias línguas? Na terra. Então eles estavam falando línguas aqui da... Só que quando a gente lê o texto todo, Deus sempre dá mais evidência para você ficar firme na verdade. Então vamos ler um pouquinho para ficarmos mais firmes. Continue a leitura, agora o verso 5. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do... Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria... Estavam, pois, atônitos, se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia e mediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses, arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de... Então, olhe nos meus olhos aqui. Depois de ler esse texto, qual a conclusão? Eles falavam uma língua que ninguém entende? Ou eram línguas das nações aqui da terra? Língua das nações aqui da... Então, meus amigos, primeira conclusão: o verdadeiro dom de línguas é falar língua das nações, em que alguém entende o que está falando. Não é uma língua só para ficar assim, todo animado, todo sentimento, não. É uma língua que é falada e alguém que está ali, que entende aquela língua, ele vai entender a sua língua materna. Qualquer experiência que seja diferente dessa aqui é uma falsificação da experiência original da palavra de... Isso aqui foi o princípio da experiência de falar línguas. Então, muito cuidado, que esse fenômeno de igrejas barulhentas no Brasil está diferente do que estamos estudando na palavra de... Quantos entenderam, meus amigos? Muito bem. Bem, agora nós vamos... Bem, nós já vimos que aqui foram língua das nações, né? Deixa eu passar aqui devagarzinho, língua da terra. Vamos agora, só falta mais 3 lugares para vocês aprenderem. O próximo agora, Atos 10. Aí um pouquinho na frente. Atos 10. Bem pertinho aí, ó. A partir do verso 44. Antes de ler aqui, eu quero dizer para vocês que aqui é a história de um comandante romano, um centurião chamado Cornélio. Ele visitava o Império Romano, então falar línguas era importante. Vocês vão ver que ele falou línguas. Vamos ver a história desse homem que se tornou um cristão. Atos 10, verso 44 para frente. Quem achou, diga amém. Então vamos lá. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus.
Então olhe nos meus olhos aqui. Cornélio e a sua família falou línguas. Falou ou não falou? Cornélio e sua família foi batizado com o Espírito Santo. Foi ou não foi? Agora deixa eu ver se você prestou atenção na leitura. Cornélio foi batizado com o Espírito Santo e falou línguas. Antes do batismo nas águas, na hora do batismo nas águas ou depois do batismo nas águas? Exatamente, antes. Ele nem tinha sido batizado nas águas e já estava batizado com o Espírito. Então vocês estão vendo? Quando a pessoa se entrega a Jesus, ele já é batizado com o Espírito Santo. O batismo nas águas é feito por um homem. O batismo no Espírito Santo é feito por quem? E se a pessoa já se entregou a Jesus, Deus não espera o homem não. Deus já batiza com o Espírito e depois a pessoa é batizada nas águas. Está claro para vocês, meus amigos? Por isso que nós lemos hoje que todos nós somos batizados com o Espírito. Quem já se entregou a Jesus já é cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito. É isso que ensina a palavra de... Muito bem, agora diz que eles falaram línguas. Eu queria perguntar para vocês, que línguas eram essas? Língua lá do céu, lá dos anjos, então ninguém entende na igreja? Ou eram línguas aqui da terra? Resposta certa, línguas da terra. Mas como é que vocês podem provar que eram línguas da terra? Ah, porque línguas aqui está com S, está no plural, então era mais de uma língua, eram várias línguas. E onde é que tem várias línguas? É na terra, no céu não tem várias línguas, é só na terra que tem várias línguas. Então só podia ser línguas aqui da... Isto. Agora veja aí o que diz o verso 47. Pedro falou assim: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados este que assim como nós receberam o Espírito Santo? Vamos imaginar que isso aqui é a família de Cornélio. Pedro disse assim: estes assim como nós receberam o Espírito Santo. Então mostra que a experiência deles foi a mesma experiência de Pedro. E como é que foi a experiência de Pedro? Foi de falar língua das nações. Isso que aconteceu lá em Atos 2. Isso fica mais claro ainda aqui no capítulo 11, no verso 15, quando ele chegou em Jerusalém e foi dar um relatório do que aconteceu. Olha o que diz aí capítulo 11, verso 15. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Verso 17. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Então, o que Pedro está dizendo? Vamos supor que isso aqui é Cornélio e a sua família. Lá em Jerusalém, Pedro falou assim: olha, estes receberam o mesmo dom que nós recebemos lá no princípio. Qual foi o dom que Pedro e os apóstolos receberam lá no princípio? Foi o dom de falar as línguas das nações. Ora, se Pedro falou que eles receberam o mesmo dom, é claro que era porque eram as línguas das nações. Estão entendendo? Quantos entenderam? Então, meus amigos, na Bíblia você nunca vai encontrar essa história de falar uma língua que ninguém entende. São línguas da terra. Alguém que tem que estar presente ali, de alguma nacionalidade, para entender o dom de língua. Então, línguas da terra também, Atos 2. Quantos entenderam até aqui? Então, só falta mais 2 lugares para vocês entenderem. O próximo agora é Atos 19. Um pouquinho mais na frente aí. Atos 19. Atos 19. Nós vamos ler do verso 1 a 7, tá? Diz assim: aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito. Então perguntou Paulo: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito, e tanto falava em línguas como profetia, e eram ao todo quantos homens? 12. Então olha nos meus olhos aqui. Esse pessoal aqui, não sei se você prestou bem atenção,
Eles foram batizados 2 vezes. Ah, mas não pode batizar mais de uma vez. Eles foram batizados mais de uma vez. Foram batizados por João e depois foram batizados por Paulo. Foi isso ou não foi? Por que eles foram batizados 2 vezes? Porque eles batizaram a primeira vez e não conhecia tudo. Depois que eles conheceram tudo, foram batizados de novo. Então, se você já era batizado porque creu em Jesus, mas não conhecia tudo, por exemplo, você não guardava o sábado, transgredia o sábado, então você deveria batizar a segunda vez, porque agora você conhece tudo que precisava conhecer, que Deus requer de você. Estão entendendo? Agora, esses 12 discípulos aqui, diz que eles foram batizados por Paulo, em nome de Jesus, e falaram línguas. Eu pergunto para vocês, falavam línguas e profetizavam, diz aqui. Eu pergunto para vocês, essas línguas que estão falando por aí, que ninguém entende, e dizem que é a língua do céu, língua dos anjos, ou eram línguas aqui da terra? Vocês estão certos, mas como é que vocês podem provar que eram línguas da terra? Me ajuda aí, como é que vocês podem provar que eram línguas da terra? Primeiro, porque línguas aqui está no plural. Não é isso mesmo? Eram várias línguas que eles falaram. E onde é que tem várias línguas? Na terra, então eram línguas da terra. Mas eu falei para vocês que você, quando lê o texto, você encontra mais de uma evidência para entender a verdade. A segunda evidência é que diz que eles falavam línguas e profetizavam. Você leu isso aí? Vamos ler de novo aqui para você ficar bem claro na sua mente, olha. É o verso 6. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falava em línguas como profeti. Além de falar línguas, diz aqui que eles profeti. Eu queria que você guardasse essa palavrinha na cabeça, profetizavam. Você consegue guardar essa palavrinha na cabeça? Qual é a palavrinha que você guardou na cabeça? Não esquece dela, hein? Muito bem. Agora eu queria abrir com você um pouquinho mais à frente. Vamos mais à frente aqui, 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14. E nós vamos ler o verso 3. É a página 773. 1 Coríntios 14, verso 3. E eu pedi para vocês guardar uma palavrinha na cabeça. Qual foi a palavrinha? Parabéns, vocês guardaram mesmo. Essa palavrinha vai aparecer de novo. Leia o verso 3 aí. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então o que diz a Bíblia? Quem está profetizando, está falando é para os homens. Nada de falar para anjos, está falando para os homens. Então lá eles falavam línguas e profetizavam. E quem profetiza fala para quem? Para os homens ou para os anjos? Então eles estavam falando na língua dos homens, ou seja, línguas aqui da... Deu para entender, meus amigos? Quem entendeu, levante a mão. Vocês estão vendo que é bem diferente daquilo que está acontecendo hoje? Você vai ter que escolher. Você vai ficar com essa emoção de ficar falando coisa que ninguém entende, ou ficar com a razão da palavra de Deus, a verdade na Bíblia. Se vocês entenderam até aqui, só falta o último lugar para entender. Sabe qual é? 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14 é o capítulo da Bíblia mais usado por quem diz que fala a língua pelo Espírito Santo. Então nós precisamos entender 1 Coríntios 14. Então eu vou pedir algumas pessoas para me ajudar aqui. A primeira vai ser o Fabrício. Pode me ajudar, Fabrício? Vem aqui à frente. Vem aqui do meu lado. Na igreja cristã de Corinto, tinha pessoas que falavam línguas porque eles aprenderam, eles estudaram. Como é que eu sei que eles aprenderam? A história diz que Corinto era uma cidade portuária e de muitas nacionalidades. Cidade com muitas nacionalidades é chamada cosmopolita. Por exemplo, São Paulo é uma cidade cosmopolita. São Paulo tem umas 40 nacionalidades lá. Por exemplo, bairro do Bexiga, cheio de italiano. Bairro da Liberdade, cheio de japonês. Nova York é outra cidade assim. Nova York tem mais de 100 nacionalidades. Então, Corinto era uma cidade assim. Então, para trabalhar, para estar vaga no comércio, nas repartições, as pessoas tinham que aprender a falar línguas.
Então vamos ver se vocês aprenderam. Esse grupo de pessoas representado pelo Fabrício falava línguas por quê? Não, que profetizava. Falava línguas porque aprenderam. Essa é a resposta certa. Mas está certo. Parabéns por tentar. Isso, parabéns. Vamos de novo. Esse grupo aqui falava línguas por quê? Ainda hoje tem pessoas que falam línguas porque aprenderam, né? A mim me gusta muito hablar espanhol porque eu aprendi a falar espanhol. Está bem? Que Deus bendiga vocês todos. Então, as pessoas aprendem a falar línguas. Naquele tempo também as pessoas aprendiam. Então, esse grupo falava línguas por quê? Muito bem. Mas tinha um segundo grupo. E eu vou chamar Eliege para vir aqui comigo. Fica do lado do Fabrício. Esse segundo grupo aqui falava línguas, mas não tinha aprendido. Falava línguas porque tinha o dom de línguas. Como é que eu posso provar que tinha pessoas em Corinto que tinham o dom de língua? Vou provar para vocês agora. Abra aí 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. Vocês permanecem aí. Fabrício e Eliege permanecem aí. 1 Coríntios capítulo 1. Quem achou, diga amém. Nós vamos ler o verso 5 e 7. Paulo, falando aos cristãos de Corinto, falou assim para eles: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento. Verso 7. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus. Vocês entenderam? Então, vamos imaginar que isso aqui seja a igreja cristã de Corinto. O que Paulo está dizendo? Irmãos de Corinto, vocês foram enriquecidos em tudo em Cristo. De tal maneira que enquanto vocês aguardam a revelação de Jesus Cristo, a volta de Jesus Cristo, não falta para vocês nenhum dom. Ora, se Paulo disse que não faltava para eles nenhum dom, iria faltar o dom de línguas, sim ou não? Não. Por isso que eu disse que eles falavam línguas, porque tinham o dom de... Muito bem. Vamos ver se vocês aprenderam? Em Corinto tinha um grupo de pessoas que falavam línguas por quê? Parabéns, vocês também aprenderam. Tinha um outro grupo de cristãos ali que falava línguas por quê? Tinha o dom de... De novo, esse grupo de cristãos falava línguas por quê? Parabéns. Esse grupo de cristãos falava língua por quê? Tinha o dom de línguas. Agora eu vou chamar essa linda menina aqui. Pode vir aqui? Deixa a sua Bíblia aí. Vem mais para cá um pouquinho. Não, ela fica do seu lado aqui. Ali na igreja cristã de Corinto tinha um terceiro grupo de cristãos que não tinha aprendido a falar línguas, nem tinha o dom de línguas, mas fazia de conta que falava línguas. Fazia de conta. A gente vai dar um nome para esse grupo aqui. Esse aqui é o grupo da encenação. Sabe o que é encenação? Quando a pessoa faz de conta. Como é que eu sei que tinha pessoas com essa capacidade em Corinto? Eu vou demonstrar para você agora. A igreja de Corinto era uma igreja que, embora fosse a igreja de Deus, tinha muito problema, tinha muitos pecados. Eu nunca conheci uma igreja com mais pecado que essa igreja de Corinto. E vou demonstrar um pouquinho aqui para vocês. Leia comigo 1 Coríntios capítulo 5, verso 1. Veja aí, 1 Coríntios 5, verso 1. Quem achou aí, diga amém. Então vamos lá. Paulo falando ao pessoal lá de Corinto, disse assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Gentios são os pagãos, viu? Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio. Isso é imoralidade ou não é? Ali na igreja cristã de Corinto tinha gente que fazia sexo com a madrasta, a mulher do pai. Isso é imoralidade ou não é? Muita imoralidade. O tempo não permite, mas eu vou resumir para vocês 1 Coríntios. Era uma igreja cheia de problemas, por isso Paulo escreveu essa carta. Capítulo 5 inteiro fala de problema de imoralidade na igreja. Capítulo 6 fala de problema de irmão que brigava contra o irmão e levava para a delegacia. Se houver algum problema na igreja, tem que resolver dentro da igreja, não tem que procurar a delegacia. Capítulo 7 fala de irmão que tinha problema de casamento, que eram irmãos que tinham problema sério de casamento. Capítulo 8, irmãos que
comia comida sacrificada aos ídolos. Sabe o que é isso? Chegava lá na esquina, tinha galinha de macumba, pegava, levava para casa e comia. Eu nunca fiz isso, você já fez? Em Corinto tinha cristão que fazia isso aí. Capítulo 9. Tinha gente que não dava o dízimo porque dizia que não gostava de Paulo, dizia que Paulo era muito chato, só gostava de Apolo. Como Apolo tinha ido embora, não vou dar mais dízimo não, porque o Apolo não está mais aqui. E assim, cada um dos capítulos fala de um problema. E o capítulo 3 resume o problema daquela igreja. Vamos ler o capítulo 3, verso 1? Capítulo 3, verso 1. Resume todo o problema ali de Corinto. Diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Ou seja, tinha esses problemas todos, porque eles eram carnais, muitos ali eram carnais. Por isso que tinha gente com a capacidade de fazer encenar. Entenderam direitinho? Vamos repetir? Eles falavam línguas por quê? Vocês falaram baixinho, então de recuperação. Eles falavam línguas por quê? Parabéns. Eles falavam línguas por quê? De onde nem? E esses aqui? Não falava língua, só encenava, fazia de conta. Se vocês entenderam isso, vocês vão entender 1 Coríntios 14. Então vamos ler juntos, vocês continuem aí. Abra aí, 1 Coríntios 14. E nós vamos ler os principais textos aí que você vai entender esse capítulo. Vamos ler a partir do verso 7. 1 Coríntios 14. Espera um pouquinho que eu tinha fechado a Bíblia, aí eu estou procurando de novo. Nós vamos ler do verso 7 em diante. Se você achou, diga amém. Então Paulo disse assim: é assim que instrumentos inanimados como a flauta ou cítara, quando emitem som, se não os derem bem distinto, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não dissertes palavra compreensível, como se entendereis o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Então, o que Paulo está dizendo? Olha, se você fala uma coisa que ninguém entende, é como se você estivesse jogando para o ar, falando para o ar. Tá certo? Como se você estivesse fazendo isso aí. Então, preste bem atenção. Vocês perceberam que eu só fiz aqui uma encena? Com essas palavras, Paulo está repreendendo qual desses três grupos aqui? Grupo da encena. Ele quer isso na igreja? Então vai sentar. Paulo não quer isso na igreja. Não é para fazer isso na igreja. Está claro para vocês? Agora, e esses dois grupos aqui, como é que Paulo quer que eles façam? Então vamos ver aqui o verso 18. Leia aí comigo o verso 18 e 19. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra. Olha o que Paulo está dizendo. Meu irmão, você aprendeu a falar algumas línguas? Parabéns. E você fala algumas línguas porque tem um dom de línguas? Parabéns. Mas eu falo mais línguas do que vocês, porque qualquer país que eu viajo, eu falo a língua daquele país, eu prego o evangelho para eles. Contudo, quando eu estou aqui na igreja, eu prefiro falar só 5 palavras para eles entenderem, do que 10.000 palavras em inglês, em francês, qualquer outra língua. Ou seja, Paulo quer que a gente fale na igreja uma língua que as pessoas não entendem? Sim ou não? Não. Mas quão diferente está o mundo religioso hoje. É verdade ou não é, minha gente? E agora, você vai seguir a tradição religiosa que temos hoje ou vai seguir a palavra de Deus? Só que ele vai deixar mais claro ainda no verso 27. Vamos ler o verso 27. Diz assim:
no caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que quantos? Não seja mais do que quantos? Acho que vocês leram errado, 200 ou 300, é assim que diz? Não, que não sejam mais do que 2, ou quando muito, 3. E isto sucessivamente, e haja quem mas não havendo intérprete, fique o quê? Calado na... Muito bem. Vamos pensar no que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo assim: meu irmão, você quer mostrar para a igreja que você aprendeu várias línguas? Você pode fazer isso. E você quer mostrar para a igreja que tem um dom de falar várias línguas? Você pode fazer isso. Agora, no caso disso acontecer, essa expressão, no caso de acontecer, não é uma coisa para todos os cultos, não. É se acontecer um dia. Aí ele fala o seguinte: deve ser quantas pessoas? Quantas pessoas? 2. Quando muito, 3. Aí ele fala mais assim: e isto sucessivamente. Eu queria perguntar para vocês, o que é uma coisa sucessivamente? É todo mundo junto? Não. O que é uma coisa sucessivamente? Primeiro fala um, depois fala o... Ou seja, ele fala e o outro interpreta. É isso que é sucessiva. E ele disse mais: se não for desse jeito, então fique calado na igreja, não faça barulho na igreja. Está escrito ou não está? Agora, o que está acontecendo nas igrejas hoje? É só 2 ou 3 que falam? É primeiro um, depois o outro? E tudo o que fala é interpretado? Então está diferente da palavra de... Então vocês me perdoem, não é o Espírito de Deus que está fazendo isso. Porque se fosse o Espírito de Deus, seria exatamente como o Espírito de Deus colocou na palavra de... E no verso 37, olha o que Paulo fala. Verso 37. O que Paulo deu para a igreja, é da cabeça dele ou é mandamento de Deus para a igreja? Pena que é mais um mandamento da palavra de Deus que não é seguido no mundo religioso atual. Então vocês podem sentar, mas por favor, siga esse mandamento também, tá bom? Quantos entenderam, meus amigos? Está claro para vocês? Então vamos continuar a nossa aula aqui, que essa aula é muito importante. Nós já vimos aí, tudo isso aqui já passei com vocês. De acordo com a Bíblia, o que vai acontecer na vinda de Jesus com aqueles que falam uma língua ininteligível? Sabe o que é uma língua ininteligível? Uma língua que ninguém consegue entender. Uma língua estranha que ninguém entende. O que vai acontecer na vinda de Jesus com aqueles que falam uma língua que ninguém entende? Isaías 33, procure aí na sua Bíblia, lá no meio da Bíblia, Isaías 33. Bem no meio da Bíblia, já eu digo a página aqui quando eu achar. 486, obrigado por achar na frente do professor. Paciência que o professor está procurando aqui, hein? Página 486, vamos começar no verso 14. Quem achou, diga amém. Espera aí que alguém... Meu celular está falando língua estranha aqui. Pronto, tem que ficar calado na igreja. Então vamos lá, verso 14, diz assim: os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com fogo devorador? Sabe que a presença de Deus é fogo, né? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Aí a Bíblia vai dizer quem é que vai estar na presença do fogo de Deus. O que anda com justiça e fala o que é reto. O que despreza o ganho da opressão. O que com gesto de mão recusa aceitar o quê? Cuidado se você é funcionário público e aceita suborno. Não vai resistir na presença de Deus. Que mais? O que tapa os ouvidos para não ouvir falar de quê? Homicídios, e fecha os olhos para não ver o... Cuidado com a televisão, porque é só maldade que está aparecendo lá. E se a gente ficar assistindo essas coisas, a gente não vai resistir à presença do fogo de Deus quando Ele voltar. Então esses aí não vão resistir. Agora,
Quem seguir esse conselho, o que vai acontecer? O verso seguinte: este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão o quê? Certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura, verão a terra que se estende até... Então vai ver o rei, aí vai encontrar com o rei nas nuvens do céu, vai subir para o céu e vai ver a terra que está longe, como diz aqui o texto. Agora tem um grupo de pessoas que não vai subir nesse dia com Jesus. Querem saber? Verso 19. Já não verás aquele povo atrevido, povo de fala obscura que não se pode entender, e de língua bárbara, ininteligível. Uma outra tradução diz de língua estranha, que ninguém consegue entender. Então quem fala uma língua que não é nem do céu nem da terra, vai subir com Jesus para o céu? Não, não vai subir para o céu. Muito bem. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabia que os pagãos estão falando línguas? E não tem o Espírito Santo não. Você sabia que lá na macumba estão falando línguas? E não tem o Espírito Santo não. Lá no espiritismo estão falando línguas? E não tem o Espírito Santo não. Muito bem. Então deixa eu mostrar um vídeo para vocês aqui, para você abrir seus olhos e aceitar o que você está aprendendo na palavra de Deus. Então vamos lá. Isso aqui não é crítica, é apenas mostrando para vocês a verdade. Então preste atenção aí.